eu trabalhava sempre com uma outra médica, que eu falei, mas ele está em coma, ele não está mais vendo você. Não, eu prometi que eu ia ficar aqui até ele morrer. E aí a gente acabava fazendo isso no automático, tipo assim, não tem como, qualquer pessoa pode falar para você sair, mas a gente não saía, porque tinha sido combinado, sabe aquela coisa? Foi combinado. E aí quando ela me respondeu, não, eu combinei com ele que eu ia ficar. Eu falei, tudo bem, já entendi, não precisa falar mais nada. Com certeza. Porque aí eu fiquei sentada esperando, porque a gente estava no mesmo carro. Eu falei, acabou, pode deixar que eu vou esperar. A gente ficou esperando o tempo todo e o nome do filho dela é o nome do paciente. Porque na época ela estava esperando... Ela é minha cunhada, né? A gente trabalha juntos. E sempre foi assim, a gente passou a fazer isso o tempo todo, de valorizar as pessoas, a vida. É interessante, né? Porque assim, você tinha tudo para desistir, né? Porque, como você falou, era 7 mortes por semana. Isso então, é estranho, né? Porque todo mundo pergunta isso. Né? Mas porque, você fazia terapia? Eu falei, não, mandava os outros fazerem, mas eu não fazia. Mas, assim, de alguma maneira, era o sentido e propósito da sua vida. Assim, quando a gente passa, você largou a pediatria porque não queria ver as crianças morrerem de doenças raras. Né? Porque aí todo mundo faz essa pergunta. Márcia, você fazia terapia? Eu falo, não. Aí, como é que você aguentava? Aí eu começo a lembrar, porque aí você volta naqueles momentos, tipo... Às vezes eu chegava do hospital e eu chorava, porque eu chegava às vezes já chorando, e eu tomava banho, me arrumava para ir para um evento, tipo essa história da primeira vez que eu ganhei uma placa do GAP em 1986, que eu não estava entendendo nada, eu pensava, esse pessoal me homenageando, se todo mundo morre. Eu me arrumando, sabe, aí passa se maquiando para disfarçar, né, a cara de choro. Então, toma banho, passa uma maquiagem e vai ganhar uma placa ou uma medalha, como eu ganhei essa semana, medalha, Chiquinha Gonzaga. Eu falei, gente, é estranho, mas hoje eu entendo que aquilo era a maneira de aliviar também a minha dor. E porque, assim, eu não sei se o médico tem a missão de... salvar vidas, eu acho que ele tem que dar dignidade do viver. Eu falei sobre isso. A gente cura pouquíssimas doenças. Mas não é a questão do HIV, não é a questão da AIDS. É tudo. Toda vez que tem alguma cura de não sei o que, é mentira. Não tem cura. Tem um monte que não tem cura. Você convive bem, né? É impressionante. Eu acho que essa história de você... E no final das contas, o meu... dia a dia de conviver com as pessoas foi a minha terapia, porque eu perdia e o que eu ganhava era maior do que eu perdia. Do que você tinha perdido. Foi tão importante na minha vida isso tudo, que eu não me arrependo de nada. Eu faria tudo de novo. Claro que eu tive perdas no caminho. Sem perdas, muitas, mas muitas. Mas o que você está contando, a sensação que me dá é como, de alguma maneira, né, aqui, né, histórias e lembranças, jornada de uma médica contra o vírus que mudou o mundo. De alguma maneira, esses mortos estão vivos em você. Sem dúvida. Você está falando de cada caso, é como se... Claro que eu não os conheço, mas dá para fazer um filminho aqui. Sim. Um filminho da enfermaria. Não, estão sempre. Estão sempre. Vivos dentro Eles de você. ficam sempre. É interessante porque eu lembro. Sabe aquela coisa que você está contando? Parece que a pessoa está ali. Sim, porque literal. Às vezes eu lembro de umas situações. E até ri, se pega rindo. Exatamente. O menino que falava assim, às vezes eu cansada, acabando o consultório 8 da noite. Ô, Márcia, passa aqui em casa. Eu morava na Tijuca, atendia em Copa, e ele morava no Leblon. Aí ele, passa aqui em casa. Eu falei, por que está passando mal? Não, porque eu fiz mousse de chocolate. Eu falei, não, mas não vou mesmo. Aí, tanto que uma das histórias chama Mimos de Chocolate. Ele tinha essa mania. Aí eu falava, mas quer que eu vá aí para comer mousse? Por favor, Márcia, vem. Aí eu chegava...
ele morava nesses prédios que não tem elevador, tem 2 andares. Sim. Aí eu já subi a escada, ele ficava em pé na porta me esperando, rindo. Não tem como eu não rir quando eu lembro disso, porque ele morreu, olha, eu conheci em dezembro de 87, ele morreu... Não, dezembro de 86, ele morreu em agosto de 87. Uma pessoa, assim, queridíssima. Ele era mais velho do que eu. E ele conhecia muitos lugares do mundo. Eu nunca tinha viajado. E ele falava desses Ele me lugares. contava os lugares, parecia que eu estava vendo. E aí, quando eu subia a escada, ele ficava em pé assim na porta rindo. E ele sempre fazia isso. Eu fiz bolo de chocolate, passa aqui. Não vou aí, você está passando mal. Então, eu já estava lá. E ele fazia isso direto. E ele viveu muito pouco tempo. E teve uma situação que ele teve tuberculose. A nossa relação era tão afetiva que quando eu peguei o diagnóstico, ele me ligou. Márcia, já saiu o resultado? Eu falei, já. Aí eu pensei, como é que eu vou dizer que ele está com tuberculose pelo telefone? Ele falou, fala, por favor. Eu falei, não, eu vou aí. Não, Márcia, fala. É o quê? Aí eu falei, olha, deu tuberculose no teu exame. Ah, eu já sabia. Você já tinha mais ou menos me preparado. Então, assim, aquela tuberculose ele curou. Mas depois ele teve pneumonia, não sei o que, morreu. Exatamente. Ele viveu esse tempo que eu acabei de falar, de dezembro. Tempo. Numa época que era comum. Pensa nesse tempo tão curto, Entendi. O quanto a gente... Não, e o quanto ele está vivo. Né? O quanto a gente nas teve histórias, de afeto, de carinho, de troca. E a música de chocolate era boa? Sempre. Não, imagina, no final da vida, porque naquela época as pessoas tinham tipo uma demência pelo HIV, ele já não falava coisa com coisa. E eu chegava, a mãe dele falava assim, ele só fala com você. Ele falava comigo coerentemente, era muito estranho, porque eu perguntava, ele respondia. É como se ele organizasse. É estranho. Não é não. Isso acontece muito em processo demencial, de estar o dia inteiro assim. De repente, alguma coisa acontece, ou alguma pessoa, geralmente é uma pessoa que traz isso, a pessoa se organiza, assim, em frações de segundo e consegue responder o que você estava falando. Tá vendo? E, de repente, desconecta. É por isso, Márcia, que eu tenho, não posso dizer certeza absoluta, porque também vida que continua, a gente nunca vai ter como provar, porque deixa de ser matéria. A ciência está preparada para provar o que é material. Mas eu acho que a gente tem a nossa consciência, ela existe como se fosse uma nuvem, como se fosse um iCloud. Né? E o que acontece na demência é que o aparelho que recebe essa consciência e o traduz, que é o cérebro, tá ruim. É como se fosse um rádio que está né, chiando. Mas a gente está lá. Em algum momento, por alguma coisa que é muito afetiva, sempre, é como se conectasse. O Wi-Fi desse aquele... Vum, o afeto tem a ver com isso. Conectar. E depois, novamente, não consegue sustentar o Wi-Fi, porque o aparelho, o cérebro, não tem estrutura. E o mais estranho que aconteceu, ele não comia mais. Ele estava no soro, não comia mais, estava em casa. Teve uma situação que essa coisa da comida, do bolo, da mousse de chocolate, a mãe dele falou assim, ela tinha feito algum doce, alguma coisa que ele gostava, mas ele já não estava comendo. Ela falou assim, pergunta se ele quer comer com você. E aí eu perguntei, você quer comer tal coisa? Eu não lembro mais o que era. Aí ele falou, quero. Eu dei com a colher na boca dele, assim, né? Devagarzinho, um pouquinho, ele comeu. Mas isso que eu estou falando. Porque o afeto e a relação da comida, do doce. Mas ele já estava, de uma certa maneira... Ele não falava. Ele já estava nessa nuvem. De alguma maneira você conseguiu só estabelecer impressionante. É lindo isso. E é uma coisa assim que... e também teve uma situação... no dia que ele morreu... Eu tinha combinado com a médica que estava de plantão para, quando ele piorasse, se a mãe não quisesse que ele morresse em casa, para ela levá-lo para o hospital. Eu fui ficando muitas horas ali com ele.
E na ele... enfermaria ou na casa? Não, na casa dele. E aí chegou uma hora que ele falou assim, ele estava quietinho, eu estava só com ele no quarto. Chegou uma hora que ele falou assim, vai embora. Aí eu falei, por que você quer que eu vá embora? Ele falou, é melhor. Ele não queria que eu visse ele morrendo. Eu sei. E de alguma maneira, olha que interessante isso, né? Ele já sabia que estava indo. Exato. E aí eu fui... Ele teve lucidez no ato de morrer. E aí eu fui embora, porque você tipo estava assim, lá. exato. Tipo, sei lá, 9 da noite. Ele falou, vai embora. Aí eu falei, por que você quer que eu vá embora? Ele falou, é melhor. Aí eu fui, entrei no carro, debrucei a cabeça no volante, comecei a chorar. Aí fui para casa. Aí, quando deu... Essa história é muito louca, mas eu contei essa história também. Quando deu 11 horas, 11 e pouquinho, eu olhei o relógio e senti que ele estava morrendo. Aí eu não fiz nada, porque já tinha combinado com a plantonista. Ela não me ligou. Quando chegou no outro dia, ela falou comigo. Eu falei, que horas foi que ele morreu? Ela falou, devia ser umas 11h15. É muito louco isso, não, né, que Bia? Existe. Porque tem uma conexão tem gente muito forte. Que transcende a matéria. Eu não tenho dúvida disso. Era uma conexão muito forte que a gente tinha, porque o tempo foi muito curto, mas intenso, tinha né? essa coisa intensa dele. Ele se apegou de um jeito que ele falava assim, vem aqui em casa. E não era porque ele estava passando mal. Ele tinha uma mãe legal, né? Ele queria que eu ficasse com ele. E aí, eu fiz músicas. Ele queria que eu fosse comer mousse de chocolate. Que, na realidade, é como água para chocolate, né? Era o afeto traduzido em mousse de chocolate. E aí, assim, por isso que eu digo, eu não sei explicar nada, porque foi tudo acontecendo. Não, mas eu acho assim, eu acho que ele já estava sendo recebido por pessoas, por isso que ele pediu para você ir embora, ele sabia, né? E acho que, minha querida, quando chegar a sua hora, quando for, vai ser uma revoada de gente te recebendo. Isso eu não tenho dúvida. Você vai ter que morrer muito lúcida, Márcia, porque na hora que você vir, vai ter que reconhecer todo mundo, entendeu? Porque, assim, a vantagem do amor.